Salve, salve família! Vamos aqui para uma coisa interessante que eu ouvi. Aquele Robert Drysdale, se eu não me engano o nome dele é esse, que é um americano que foi criado no Brasil, fala português igual um nativo, né? E, e ele é bem polêmico, né? Algumas coisas, ele é historiador e tal. E fala sobre a história do jiu-jitsu, né? E ele fala uma coisa interessante, outros também falaram isso, e eu, cara, vejo isso na prática, já falei com os senhores, e ontem vi mais uma vez na prática, que é o jiu-jitsu é maior que a bossa nova, na questão de exportação. Ryan dos Santos, nosso querido sociólogo, já falou sobre isso, e eu tô aqui para assinar embaixo, cara. É exatamente. O maior produto de exportação do mundo, do Brasil, cultural, que eu diria, é o jiu-jitsu. Futebol não é do Brasil, gente. Vale lembrar que futebol ele foi trazido para o Brasil. Tem aquela assim, os jogadores do Brasil fazem de um jeito e tal. Eles exportam sim. Mas quantos jogadores brasileiros? São muitos, mas no frigir dos ovos, tipo, eu moro aqui na Holanda, sei lá, 5 anos, nunca vi um jogador brasileiro. Deve ter um por aqui, né? Já foi para outro... Tá entendendo? Assim, não é tão fácil você ter o convívio de um jogador brasileiro. Porém, um convívio no ambiente de academia de jiu-jitsu é muito mais fácil, né? E é interessante que, sim, a grande coisa, muita parte da cultura brasileira, ela é exportada, como eu já falei, provavelmente com a capoeira, só que eu não faço parte do grupo da capoeira fora do Brasil, né? Mas eu sei que existe, óbvio, e também provavelmente exporta coisas do Brasil, a cultura brasileira, e o jiu-jitsu também, né? Como eu já falei com os senhores, me espantou, quando eu fiquei espantado, assim, no sentido, né? Quando eu entrei na academia e vi, tipo, muita gente usando a Havaiana, né? Primeira vez um cara só, e aí depois eu vi que ele provavelmente é filho de brasileira, ou de brasileiro, enfim, porque ele tem o nome gringo, mas tem a aparência de brasileiro, usa a camisa do Flamengo, né? E fala português super bem, com um leve sotaque, que é tipo o pessoal que foi criado aqui, que eu consigo reconhecer, né? Que é um sotaque da pessoa que é a primeira língua holandês, mas ele fala português, assim, imperceptível. Eu percebo porque eu moro aqui. Se você vê uma pessoa nesse sentido aí no Brasil, você não vai... Tu vai achar um pouco estranho, mas tu não vai reconhecer. Eu já consigo, já. Enfim. Aí depois eu comecei a ver várias havaianas. Eu falei, porra, será que tanto brasileiro assim, escondido aqui, tudo, né? Na butuca? Não. É porque, de fato, existe a exportação da cultura. Tipo, a havaiana é legal, né? Então alguém trouxe isso, tipo, alguém viu com os mestres lá e tal, e pô, assim, Havaiana é bom. Então o pessoal usa chinelo, usa Havaiana, né, para transitar ali entre a academia, o banheiro e tal. Muitos usam Havaiana, né? Outros usam tipo aquele Raider ou da Adidas. Eu uso Kenner, porque eu gosto de Kenner, né, mas a maioria usa... eu acho que a maioria, o número maior, né, a moda, vamos botar assim, estatisticamente, é a Havaiana, não que seja 90%, mas tipo, sei lá, 40%. Aí tem outros de outras marcas qualquer. Mesmo assim é assustador. E a questão da dieta Gracie, que muita gente faz, que é também um produto de exportação que vem junto com o jiu-jitsu. O açaí também, o açaí com banana. E até conversando ontem, né, por isso que eu estou gravando esse vídeo, conversando ontem com um professor, um faixa preta, né, que não é brasileiro, ele é holandês, não é o meu professor, né, porque explicar o que aconteceu ontem, né? Ontem tem um evento do mestre da galera aqui, dos nossos mestres aqui. Ele foi fazer um seminário e tal, foi legal lá na nossa academia. E veio gente de outras academias, irmãs, vamos botar assim, para lá, para participar. E depois desse seminário, nós iríamos, né, quem quisesse, não era obrigado, iria almoçar num lugar bacana. E eu me desloquei de metrô, então cheguei um pouco depois, aí fiquei justamente entre o meu professor, desse lado, né, meu mestre, e do outro lado esse outro mestre. E esse cara, engraçado, esse outro mestre, ele me reconheceu porque eu estava fazendo uma posição lá, e aí ele estava filmando a aula, porque o meu mestre estava filmando algumas coisas e botando, né, para guardar, né, para poder, não sei, para mandar no grupo também, porque às vezes a pessoa não pode atender a aula, e aí tem lá a coisa documentada. E aí esse cara estava filmando, pô, o cara parrudo, eu falei, pô, quem é esse cara? Não sei. Aí eu estava fazendo a posição, e eu estava fazendo uma coisa errada. Aí ele perguntou, você é da onde? Porque ele me viu falando inglês com a menina ela que estava treinando comigo, ela é holandesa, mas eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele, legal. Aí ele falou, sabe aquele, pô, legal. Por quê? Porque o cara é tipo assim, como eu já falei, como se fosse uma academia de karatê, eu sou do Japão. Legal, sabe? Pô, maneiro.
E aí o cara falou rapidinho, me ensinou tal, eu fiz a parada que ele falou, pô, de boa. Eu nem sabia que o cara era mestre, é ontem que eu fui saber. Tratei o cara bem, o cara também tratou super bem, de boa. Aí eu sentei do lado do cara, a gente conversando ele conversando com o pessoal também lá. Aí falando sobre essa questão da cultura, ele falou, pô, cara, no começo eu não gostava de açaí. Porque, o açaí realmente, puro, né, tem que ser maluco, né? É saudável, não estou dizendo que não seja, mas é estranho. E aí ele falou, mas eu comecei a botar granola, não sei o que. Eu falei, pois é, pô. Isso foi exportado também. Outra coisa que eu já falei que foi exportado da cultura do jiu-jitsu é o... Como que eu diria? É o way of life. Por exemplo, eu nunca fiz judô, nunca fiz karatê, mas eu sei que é assim, né? No judô e no karatê, se tu chegar atrasado 1 minuto, tu vai pagar 50, vai pagar 20, alguma coisa assim, né? Tem um tipo de punição, kotokan, aquela parada assim e tal, esgorokano. Jiu-jitsu não, porra. Tipo, os caras chegam no meio do treino, e essa parada aí, o mestre lá, a grande mestre lá, grande mestre que veio ontem pra dar o seminário, ele chegou um pouco atrasado, não pagou 50, tô brincando, mas não entendeu, né? E eu achei interessante, cara, que coisa maneira, cara, sabe? Apesar do pessoal aqui não falar, a maioria falar pouquíssimas palavras em português, esse até falou comigo que ele tá querendo aprender português e falou uma coisa de espanhol. Eu falei, não, dá pra começar. O jeito que as pessoas se portam me lembra muito como as pessoas se portavam lá na minha academia no Rio. E, e quando eu saí ontem, né, que eu fui no restaurante com o pessoal, o jeito que o pessoal fica assim, sabe? Aquela. Parecia que era uma mesa de brasileiros, sabe? Tanto que uma senhora, assim, um casal, estava assim à frente da nossa mesa, ela ficava assim, meio horrorizada, olhando, sabe? E não tinha, só tinha eu de brasileiro, mas não estava falando português. Então, o pessoal falando alto, não sei o quê. E, se você vê o plantel da galera ali, totalmente diverso, né? Tipo, idades, né? Aparência e tal. Que realmente é bem interessante. Falei, caraca, cara, que coisa maneira essa exportação, né? Eu acho bem legal. E como eu falei, reforço, uma academia de jiu-jitsu, mesmo que só tenha um brasileiro, se não tem nenhum brasileiro naquela ali, é uma embaixada do Brasil informal, tá? É provável que numa emergência você consiga uma ajuda, não estou garantindo, mas é possível que você consiga uma ajuda, sei lá, o dinheiro do ônibus, sei lá, para você voltar para o lugar que te roubaram, entendeu? Porque você, mesmo que aquele mestre ali que você está lidando não fale nada de português, e se você fala um pouco de inglês, beleza, né? Mas se você falar inglês melhor, mas talvez ele fale, enfim, pode ser, entendeu? Recomendo até que procure primeiro a Igreja Universal, ou sei lá, se achar uma Assembleia de Deus, mas acho que é mais fácil achar uma universal, porque com certeza o pastor vai ser brasileiro ou vai falar português, né? E aí, se você não conseguir ajuda lá, tenta na capoeira ou no jiu-jitsu. Mas eu fiquei bem assim. Cara, eu não sei, eu não tenho nem palavras pra falar. Eu falei, cara, interessante, cara, muito interessante esse efeito cultural, sabe? É a mesma coisa que o cara, sei lá, o cara que faz kendo, aikido, mesmo que ele seja brasileiro, sei lá, uma cultura bem relaxada, sei lá, mexicano, o cara que faz aikido no México, o cara, pô, aquela parada samurai, né? Gomendasai, não sei o quê, né? É interessante, cara. E eu imagino que até, não sei, quando eu for ao Japão, vou saber disso, que nas academias de jiu-jitsu, Brasília Jiu-Jitsu, né, que isso é importante falar, do BJJ no Japão, as pessoas se portam como se estivesse no Brasil e não como se estivesse no Japão. Sabe, aquela parada do paga 50, as pessoas são mais relaxadas nesse sentido. Quero ver. Quando for ao Japão, Deus quiser um dia eu vou, ou eu vou levar um kimono, ou alugo um kimono, sei lá, vou fazer umas aulas lá só para ver qual é, né? Eu tenho agora esse objetivo, toda vez que eu viajar, ou eu já tenho, por exemplo, no Brasil eu tenho kimono nos meus pais, e se não, eu levo o kimono para procurar, se eventualmente no lugar tiver uma academia de jiu-jitsu, perguntar, obviamente, para o mestre antecipadamente, ó, olha, tô vindo, moro na Holanda, posso fazer um treino e tal, sou faixa X, no caso hoje sou faixa branca, mas vai que no futuro mude de faixa, se não também dane-se. E conhecer as pessoas, que como o Ryan falou, a máfia do jiu-jitsu. Você vai achar alguém ali legal nessa galera aí. Obviamente, se for o seu cup of tea, seu biscoitinho. Se não for, não tenta. Quer dizer, pode tentar, óbvio, né? Mas, tipo, vê lá, né? Porque tem gente que curte mais outro estilo, né? E não tem nada errado com isso, né? Beleza?
Mas isso aí, valeu.